Em qualquer época e civilização, como nos demonstrou a história, a família constituiu o esteio, a base formadora, o berço da personalidade humana. A família é a célula máter de uma sociedade, e quando essa célula-mãe é corrompida, a mesma sociedade entra em colapso. O ataque à família tem ocorrido não apenas no Brasil, mas em todas as nações que algum dia adotaram o socialismo como modelo político, quando os governos se declaram socialistas. Eles trabalharam durante décadas, silenciosamente, sorrateiramente, para implantar o socialismo nas igrejas, nas escolas, nas universidades, nos movimentos sociais e de inclusão. Utilizando métodos ensinados por Antônio Gramsci, instalaram o vírus do socialismo nas mentes e, por meio do politicamente correto, amordaçaram a verdade, como forma de destruição da família e dos valores morais e espirituais que a devem nortear. Utilizaram os meios de comunicação, as novelas, as revistas, a internet. Trabalharam no sentido de banalizar o adultério, a traição, fazendo apologia à pedofilia, ao incesto, ao espírito de vingança e a outros sentimentos e práticas que poluem a consciência de uma grande parte da sociedade e são a causa de inenarráveis sofrimentos, como o divórcio, o desamor aos filhos e aos pais, aos amigos e à própria verdade, à pureza de espírito, à nobreza da alma. Tal qual lobos travestidos de cordeiros, fingem defender a democracia e os direitos humanos, mas transformam criminosos em vítimas e homens e mulheres trabalhadores em opressores de uma sociedade desigual. Culpam o sistema, as igrejas, as religiões, o modelo vigente, as escolas e os governos, mas sempre se isentando de qualquer culpa. Todos são culpados, menos eles. Com a demagogia de serem políticos preocupados com as desigualdades, lançam uns contra os outros e vão, pouco a pouco, destruindo não apenas a economia por meio da corrupção, mas igualmente a moral entre os homens, a amizade entre concidadãos, o amor, o respeito às crianças, pois os pedófilos são para eles mais importantes que aquelas, mais importantes que as crianças. E o incesto também é uma prática que para eles deveria ser comum entre as famílias. Nisto vemos aquilo que Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mas, quando há autêntico amor e amor pelo sagrado, vemos a construção de personalidades ilustres que honram pai e mãe, porque sobre solo fértil são plantadas as sementes da união e não da divisão, como propõe o marxismo. Estadistas e até santos, homens e mulheres de moral e valor espiritual inquestionável, tanto no Oriente quanto no Ocidente, surgiram dentro do modelo familiar monogâmico, o alfa e o ômega, os polos complementares. É certo que a história nos mostrou também a poligamia e a poliandria, tanto no judaísmo quanto no hinduísmo, mas como exceções e não como a regra para uma maioria. Ao contrário do marxismo, as religiões de Oriente a Ocidente auxiliaram na formação de personalidades poderosas que mudaram o curso da história para o bem e ensinaram ao mundo, por meio do exemplo, o valor que a espiritualidade possui para a contemporaneidade. Por isso é possível afirmar que os grandes homens surgem do seio de famílias bem estruturadas e, por meio de suas vidas exemplares, trazem benefícios à humanidade.
sua obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Engels, sucessor de Marx, escreveu: a monogamia não aparece na história como uma reconciliação entre o homem e a mulher, e menos ainda como forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravização de um sexo pelo outro, como a proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado até então na pré-história. Hoje, posso acrescentar: o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia, e a primeira opressão de classes com a opressão do sexo feminino pelo masculino. Engels utiliza-se de um sofisma, uma falsa lógica, baseada não na verdade em relação à monogamia, porque não apenas o homem pode ser opressor em uma relação, a mulher também pode e muitas vezes assume um papel de comando. Isso não significa, porém, que a opressão masculina não tenha existido em um universo patriarcal. Sabemos que sim. Entretanto, o problema não está no modelo monogâmico em si mesmo, como afirma Engels, ou no modelo de família burguesa, como afirma o Manifesto Comunista, mas na falta de humildade, amor e verdadeira espiritualidade de um dos cônjuges ou de ambos. Nem na era patriarcal, nem na era matriarcal encontraremos a autêntica justiça e igualdade entre homem e mulher, já que ambas são parciais, incompletas. É necessário que homem e mulher sejam, cada um em suas funções, o complemento do outro. Tanto Jesus há 2 milênios, quanto Paramahansa Yogananda em pleno século XX, exaltaram o papel do homem e da mulher. Maria Madalena não foi apenas a maior discípula de Jesus, mas a primeira cristã, a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. De modo semelhante, Sri Dayamata, mãe de compaixão, foi a sucessora espiritual de Paramahansa Yogananda por 5 décadas. Se a diferença entre homem e mulher ocorre em um universo patriarcal, a culpa não é da família ou do sistema monogâmico, mas de interpretações errôneas a respeito das Sagradas Escrituras. Quando um verdadeiro homem de Deus, como Jesus ou como Yogananda, tomam a frente de suas comunidades espirituais, as mulheres, assim como os homens, são valorizados igualmente. O problema, portanto, não está na monogamia ou na família, como afirmam os socialistas, mas na falta de verdadeiro amor e autêntica espiritualidade.